Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das emoções mais básicas de todas, o medo. Mas olha, a ideia aqui não é só falar sobre como superar o medo, é algo mais profundo. É sobre como a gente pode, talvez, ressignificar o papel que ele tem na nossa vida. Vamos começar com uma provocação. E se o medo não for esse inimigo que a gente sempre aprendeu que ele é? Sabe aquela ideia de que medo é fraqueza, algo a ser eliminado a qualquer custo? E se? E se essa visão estiver, na verdade, incompleta? É essa pergunta que vai guiar a gente nessa jornada. Bom, o medo é universal, né? Todo mundo sente. É algo que acompanha a gente a vida inteira. Mas como quase tudo na vida, ele tem os dois lados. E com o medo, isso não poderia ser mais verdade. E essa dualidade é fascinante. De um lado, claro, o medo pode paralisar, pode debilitar, pode até levar à depressão. Mas, por outro lado, ele também estimula a atividade, libera uma energia incrível e, acredite, impulsiona o progresso. É só pensar um pouco. Foi o medo da fome que nos levou à agricultura. O medo da doença que impulsionou avanços gigantescos na medicina. Então, o ponto central é este. A meta não é buscar uma vida artificial ou uma utopia sem medo algum. Isso nem existe. A verdadeira tarefa é aprender a viver em harmonia com ele. Sabe, aproveitar o lado bom sem se deixar consumir pelo lado ruim. E para a gente começar a entender o nosso próprio medo, que tal olharmos para onde tudo começou? Lá no instinto de sobrevivência. O reino animal, nesse sentido, tem lições fantásticas para nós. Vamos pegar o caso da lebre, por exemplo. Por séculos, ela foi vista como símbolo de covardia. Mas essa é uma interpretação muito humana, que acaba ignorando toda a biologia por trás do comportamento dela. Essa comparação aqui ajuda a gente a virar a chave. A ciência mostra que a sensibilidade da lebre, aquela prontidão toda para fugir, isso não é covardia. Na verdade, é uma estratégia de sobrevivência super evoluída e eficaz, perfeitamente adaptada para escapar de predadores. É, de certa forma, uma inteligência do instinto. E agora a gente chega num ponto fundamental, uma distinção que é a chave para entender as nossas próprias emoções. É a diferença entre dois sentimentos que a gente vive confundindo. Primeiro existe o que vamos chamar aqui de temor. O temor é uma reação a algo concreto, real. É ver um carro vindo na nossa direção em alta velocidade. É a consciência de uma ameaça externa, identificável, que provoca uma resposta lógica, de proteção. Do outro lado, a gente tem um medo. O medo é diferente. É uma sensação interna, bem mais vaga, mais emocional. Muitas vezes, não tem um gatilho externo, claro. Ele nasce de dentro, da nossa própria personalidade, das nossas inseguranças, dos nossos conflitos. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro, né? O temor vem de fora para dentro. É uma resposta a uma ameaça real. Já o medo age de dentro para fora. Ele procura no mundo lá fora uma justificativa para um sentimento que já existe aqui dentro. A lebre, por exemplo, diante de um predador, ela sente temor. É direto, é real. Mas o que acontece quando um temor, que é saudável e racional, escala e se transforma num medo destrutivo? Existe uma analogia animal poderosa que ajuda a gente a entender esse processo perigoso. Vamos acompanhar essa escalada passo a passo. Primeiro, a ameaça real. Uma doninha invade a toca da lebre. Aí vem o temor, uma reação extrema, mas proporcional ao perigo. O problema começa quando essa sensação de terror continua, mesmo depois que o perigo já foi embora. E é aí que mora o perigo. A lebre pode acabar morrendo não pela doninha, mas pela memória do terror. A reação se tornou desproporcional. E aqui está a lição crucial para a gente. Muitas vezes o que nos prejudica de verdade não é a ameaça externa em si, mas a nossa reação interna desproporcional. A reação pode se tornar muito mais perigosa que o evento que a causou. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. É muito raro a gente admitir que sente um medo vago, sem motivo aparente. Ao invés disso, nós somos mestres em disfarçar esse medo, dando a ele uma cara de temor racional, justificado. Alguém pode dizer isso, e, à primeira vista, parece uma preocupação totalmente razoável, né? Um temor concreto, baseado numa ameaça que existe no mundo. É uma forma de vigilância. Só que, se a gente investigar um pouco mais, essa preocupação pode ser, na verdade, uma grande racionalização. Pode ser a manifestação de um medo interno muito mais profundo, como o medo da solidão, que encontrou no ladrão o alvo perfeito para se fixar. E esse padrão se repete de 1000 formas diferentes. Aquela ansiedade que paralisa antes de uma prova pode ser um medo de se sentir inferior.
A claustrofobia, muitas vezes um medo da solidão. Até mesmo aquela preocupação excessiva com a saúde de uma pessoa querida pode, no fundo, mascarar um medo gigantesco de abandono. O nosso inconsciente é criativo demais para encontrar justificativas objetivas para os nossos medos subjetivos. Certo. Então, se o objetivo não é eliminar o medo, e se ele se esconde tão bem, o que a gente faz? A resposta está em mudar a nossa relação com ele, em transformar essa força tão poderosa em uma aliada. A primeira coisa a entender é que lutar contra o medo, tentar reprimir, não funciona. É contraproducente. Quando a gente força o medo a se esconder, ele não some. Ele só dá um jeito de reaparecer de outras formas, como irritabilidade, doenças psicossomáticas, insônia. O medo é muito astuto quando é obrigado a se disfarçar. E por isso, um novo objetivo é fascinante. Em vez de reprimir, a gente precisa educar o nosso medo. A meta é transformá-lo de um inimigo interno irracional para um amigo de confiança, um sentinela que só vai nos alertar para perigos reais, transformando aquele medo difuso de volta em um temor útil. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Cada sentimento de medo, principalmente aqueles que parecem meio vagos, meio desproporcionais, pode ser uma mensagem do nosso eu mais profundo sobre algum conflito, alguma necessidade que não está sendo atendida. A pergunta que fica é: será que a gente está parando para ouvir?